Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. O quanto você é inovador e criativo? E quantos resultados reais você gera? Pois é, isso pode fazer você pensar um pouco, não é? E por isso trouxemos um palestrante aqui muito especial para você. Gil Casella já passou por uma carreira fantástica no mundo corporativo, atuando em diversas empresas na área de vendas. Hoje o Gil integra a lista dos maiores palestrantes do Brasil, nas áreas de vendas, liderança, criatividade e inovação, tendo levado a sua experiência para empresas como Petrobras, 3M, Volkswagen, Eletrobras e várias outras empresas. Agora o Gil traz para você um show de conhecimento. Com vocês, Gil Casella. Olá, um prazer estar com vocês no primeiro Congresso de Marketing Industrial. Eu vou falar sobre criatividade e inovação na indústria. Antes de mais nada, eu quero propor duas provocações. A primeira provocação é a seguinte: o que significa ser criativo ou inovador? Qual a diferença que existe entre uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora? A segunda provocação é o seguinte: já vou falar sobre a importância de ser criativo e ser inovador. Mas a outra provocação já vou dizendo sobre obstáculos à inovação e à criatividade, coisas que nós mesmos colocamos contra sermos mais criativos e inovadores. A primeira coisa que eu começo a falar sobre obstáculos é a acomodação. Nós somos acomodados por natureza. A segunda coisa, nós vamos falar mais ao longo da palestra sobre isso, mas a segunda coisa são normas que nos paralisam. O nosso ambiente de trabalho, a nossa própria estrutura, muitas vezes nos paralisa para que sejamos mais criativos e inovadores. A terceira colocação é que a gente se justifica por falta de tempo. Aí eu não serei mais criativo, eu não serei inovador porque eu não tenho tempo. Ou então alguém chega para a gente e coloca assim: olha, não tente mudar, sempre foi feito assim. E a pior pessoa é aquela que chega para você e fala assim: olha, acho que não vai dar de jeito nenhum. Existe esse ser humano? Pois é isso que a gente vai tratar ao longo dessa palestra. Mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar para vocês, não é isso? Quero dizer para vocês que o cérebro funciona por associação de imagens. E nessa situação é muito mais fácil a gente enxergar uma imagem e identificar o que aquilo transmite para a gente do que a gente ler uma frase. Bom, Dilmar não é artístico, o nome Dilmar não é artístico. Então eu tenho que trazer alguma coisa, alguma imagem que associe ao meu nome para que você jamais se esqueça de mim. E eu trouxe aqui essa imagem, nada político, por favor, nenhuma campanha pró nem contra. Existe uma outra forma, talvez você se lembre de mim, talvez eu possa fazer dessa forma também, olha que legal. Aí você cria duas pessoas que jamais, unindo as duas, não sei se é possível unir essas duas pessoas, para que você continue não se esquecendo de mim. Mas as pessoas não me chamam de Dilmar. As pessoas me chamam de... as pessoas me chamam de Gil. Então, para que você jamais se esqueça de mim, eu trouxe um Gil e outros tipos de Gil. Tem um Gil que é um tempero, não sei se vocês conhecem, um tempero que a gente produz alimentos, até tem uma indústria que produz esse material, esse tempero, e colocou que o Gil é muito utilizado em peixes, queijos, omeletes e frangos. Eu me senti abraçado por essa questão. Tem também, para que você goste de televisão, a Natália Gil. Então, vou te pedir uma coisa. Toda vez que você vira a Natália Gil na televisão, lembre-se de mim. É possível? Tudo bem, ok. Eu sei que não é possível. Mas está aqui, me apresentar, eu sou esse cara sou eu. Quero dizer para vocês que eu sou, acima de tudo, técnico em mecânica. Eu sou engenheiro civil, eu fiz pós em marketing, especialização pela Dom Cabral e uma série de coisas. Meu primeiro emprego foi como técnico em mecânica. E é interessante falar nisso. Eu trouxe uma foto dessa época. Uma foto organizada, uma foto que a gente estava num momento de trabalho, criatividade, e um momento de absoluta descontração. E essa descontração era fundamental para que nós fôssemos criativos nesse ambiente. Trouxe uma outra foto também de uma outra atividade minha e por aí vai. Gente, eu também trabalhei numa série de empresas, e aqui estão alguns cartões de visita. Eu fiz uma questão de fazer um apanhado de cartões de visita dos lugares que eu trabalhei. E como consultor, como palestrante, nessas empresas também, algumas delas que eu trabalhei. Bom, aproveitar para falar também que há 2 anos eu lancei um livro chamado Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, criatividade, inovação na indústria. E eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu quero dizer para você que eu tenho um Facebook profissional, Gil Casella Palestra Motivacional. E eu quero te propor uma coisa, que você coloque uma foto sua assistindo a esse treinamento lá na minha página. Publique essa sua foto na minha página profissional, ou faça uma foto, ou faça um comentário sobre esse nosso encontro, e você vai estar concorrendo a um sorteio de um livro, Atitude e Altitude, ok?
Vamos trabalhar agora? Vamos falar sobre crise. Você já ouviu falar algum tipo de crise? Que tipo de crise você já passou? Eu já passei por várias. Tem aquela história da crise dos 7 anos, crise de relacionamento, crise financeira, tem uma série delas. Tem uma coisa manjada já que eu andei vendo, que é na palavra crise, você tirar uma letra, manjada já. Muita gente já falou, mas funciona. Se eu tirar, por exemplo, a letra S, isso vai virar o quê? Crie. E se eu transformar a letra S, se eu transpor a letra S para o final, crie oportunidades. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o momento da crise é o momento em que a gente transforma ameaças em oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, logo atrás de um caminhão de crise, a gente tem a tendência a ficar olhando para o caminhão de crise, olha que coisa horrível. Vem uma carreta de oportunidades. Então, quando a gente desfoca da crise e olha para o que vem para trás, são oportunidades para a nossa vida. E eu vou falar muito sobre isso ao longo desse nosso encontro. Pessoal, o que significa ser criativo e inovador? O que diferencia uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora? Existe uma diferença básica, porque nós somos criativos de uma maneira geral. Agora, o inovador tem algo diferente, algo adicional, algo a mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo agora do barranco. Esse aqui é o barranco. Dá uma olhada na sacada desse cara. Esse cara que fez um bar num barranco, ele foi extremamente criativo. E nós somos criativos muitas vezes por uma questão de necessidade e até por humor. Agora, eu vou transformar isso numa coisa inovadora. Isso é ser criativo. Ser inovador é criar o barranco 2, dá uma sacada. É um barranco. E ele fez um bar daqueles. Aí você pode me dizer, mas preciso de dinheiro para isso. Ok, nós já vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro é parte do negócio. Para eu ser criativo ou inovador, nesse caso, eu preciso ter uma série de características, tais como espírito empreendedor, disciplina, conhecimento e educação. E aí que a gente vai pensar também numa outra... Eu trouxe um outro exemplo para vocês. Um outro exemplo que eu trouxe do pano de prato. Olha que bacana. Quem aqui nunca enxugou a louça num pano de prato? Minha avó pegava esse pano de prato limpinho, branquinho, e ela usava a criatividade dela. Ela colocava alguns desenhos, alguns adereços no pano de prato, ficava uma coisa bonitinha. Mas isso é criatividade. Aí eu descobri algumas pessoas que transformaram isso em inovação. E olha que legal que acabou saindo isso aqui. O pano de prato passou a ser um banner, ele não é mais simplesmente um pano de prato. E assim, para que isso aconteça, precisa-se do espírito empreendedor, da disciplina, do conhecimento, da educação. Esse é o espírito que a gente vai precisar ao longo dessa palestra, ao longo desse tempo que a gente vai estar junto. A minha provocação agora é sobre como é que a gente pode ir além do que a gente faz. É muito comum a gente se acomodar na indústria e continuar fazendo as mesmas coisas, atingindo os mesmos objetivos. Então, a minha reflexão e a provocação é sobre mercado. Será que eu estou usando o meu potencial inovador para que inove dentro da indústria? Será que eu estou, e antes de mais nada, pensar o seguinte, será que eu estou olhando para o mercado? Será que o mercado está me dando sinais para que eu mude alguma coisa dentro da indústria? Vou te dar um exemplo para que expanda a nossa mente, para que a gente expanda as nossas ideias. Por exemplo, eu produzo alguma coisa, o mercado enxerga outra coisa. O meu exemplo aqui, o meu momento é dizer o seguinte, primeiro exemplo, eu produzo cosméticos. O mercado enxerga o quê? Você pode até pensar, o mercado enxerga beleza. Mas será que todo mundo que compra um cosmético fica bonito? Interessante isso. Então, quando eu produzo cosméticos, o mercado provavelmente esteja enxergando esperança. Esperança de uma noite legal, de ficar bonito, de ficar... E é nessa linha que eu vou fazer algumas provocações. Eu produzo roupas, o mercado enxerga não somente a possibilidade de cobrir as partes e aquecer-se do frio. O mercado enxerga status, o mercado enxerga elegância. Vamos lá, outro exemplo. Eu produzo palestras e treinamentos, é o que eu faço. O que o mercado enxerga? Talvez ele enxergue uma ascensão. Sim, crescimento pessoal e profissional. Eu produzo livros, o mercado enxerga o quê? Conhecimento, enxerga lazer. Aliás, para falar em livro, eu trouxe uma opção de livro bem interessante, Atitude e Altitude, da minha autoria, pela editora Voz. Eu produzo relógio, o mercado enxerga o quê? O mercado enxerga somente a possibilidade de ver as horas? É muito mais do que isso. O mercado enxerga também status e elegância. Se eu produzo celulares, o mercado enxerga simplesmente o fato da gente se comunicar, da gente enxergar as horas, da gente tirar fotografia, da gente acessar a internet, é comunicação. Celular é muito mais do que isso hoje em dia. Celular também é status, celular também é elegância. Eu produzo cigarro, o cliente enxerga o quê? O mercado enxerga o quê? O mercado enxerga
uma doença, provavelmente, é lógico, se você pensou isso, você não está errado. Mas no primeiro momento que a gente acende um cigarro, que a gente começa a fumar, a gente busca diferenciação, a gente busca desinibição. Então é interessante pensar nisso. Será que o que eu estou produzindo é o que o mercado está me dando sinais do que ele está enxergando? Isso é também uma reflexão sobre criatividade e inovação dentro da indústria. Será que eu estou de olho no que o mercado está fazendo? Muitas vezes o mercado enxerga um carro vermelho com um cavalinho e eu não estou entregando esse carro vermelho, talvez pode passar a pensar no primeiro momento, um carro vermelho com um cavalinho é uma Ferrari. Nem todo carro vermelho com um cavalinho é uma Ferrari. Então, essa percepção de olhar, estar atento ao mercado, é que eu lhe peço nesse momento, para que a gente tenha mais criatividade e inovação. Porque o consumidor ele está cada vez mais exigente, cada vez mais esclarecido. Não dá mais para pensar que o consumidor não tem informação para consumir os meus produtos. Não dá para pensar também que ele não tem mais consciência de custos e preços. Sim, ele tem consciência de quanto custa chegar, quanto custa a logística, quanto custa estar ali. Não dá para a gente pensar também que ele não quer qualidade. Cada vez mais o consumidor quer qualidade. Ele também quer serviços integrados. Eu não consigo simplesmente entregar um produto, um serviço, se eu não agregar algum serviço para ele. Eu não consigo também enxergá-lo sem que ele não esteja ligado em rede. Hoje a gente está conectado o tempo todo. Pode acontecer alguma coisa durante a nossa apresentação aqui, isso sair, você vai estar no Facebook publicando a sua imagem daqui a pouquinho, e as pessoas estão se comunicando em rede. Então, é dessa forma que o comportamento do consumidor está se dando. Eles são novidadeiros também. Eles querem novidades o tempo todo. Então, na indústria, o que eu quero? Será que eu quero me realizar? Será que eu quero reinventar o que eu já faço? Será que eu quero renovar o que eu já faço também? Então, eu posso me realizar, eu posso reinventar, eu posso renovar o que se faz. Né? Vamos pensar em realização. Realização está associada a ter propósito. A indústria que a gente atua, ela precisa ter um propósito de ser, um propósito de vida. E aí eu entro a reflexão da razão social. Quando a gente preenche um documento, toda empresa tem uma razão social. Mas o que significa a razão social? A razão de ser dessa empresa? Isso está associado a querer, a propósito, a realização. Este homem corria porque ele se realizava correndo ou ele se realizava vencendo? Essa é a busca. O que significa realização dentro da minha indústria? São provocações que eu vou lançando para você. Eu posso pensar também em reinvenção. Para exemplificar reinvenção, eu quero citar para vocês o exemplo das Havaianas. Se vocês, não sei se eram nascidos nos anos 80, anos 90, mas é interessante, a gente comprava esse produto para fazer faxina, para tomar banho na academia, tomar banho no clube, para ir à piscina, para fazer uma pescaria. A gente achava esse produto embaixo do sabão em pó, em qualquer supermercadinho, tudo empoeirado. Esse produto foi reinventado, ele virou um produto hoje relativamente nobre. A gente usa esse produto para uma série de coisas. A gente usa esse produto para sair, para embalar, para passear. O pessoal do exterior que vem visitar o Brasil, a primeira coisa que eles compram é um par de Havaianas. Bacana pensar nisso, né? Agora, a gente acha esse produto em todos os lugares. Ele foi reinventado, como outros tantos produtos foi reinventado. A Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola foi criada inicialmente para ser um xarope para dor de estômago. Tanto é que esse estigma acabou ficando, né? Quantas vezes a gente está com algum problema de digestão, toma uma Coca, vai melhorar. Mas ela foi criada inicialmente para isso, ela foi reinventada. Talvez num acidente, talvez numa coisa proposital. A minha provocação é te fazer pensar isso. O que eu posso reinventar no que eu produzo na minha indústria, no meu dia a dia. Outras grandes indústrias passaram por transformações interessantes. A Tiffany, por exemplo, ela não surgiu como uma empresa de joias, ela surgiu como uma empresa de produtos nobres, mas que não eram joias, eram produtos para o dia a dia, produtos domésticos. Assim como a Jacuzzi surgiu como uma empresa aérea, era uma empresa para atender o mercado aeronáutico. E outros exemplos que eu trouxe, como a LG surgiu como uma indústria plástica e a Nokia surgiu como uma indústria de montagem de redes de transmissão de energia. Olha como as empresas foram acontecendo ao longo do caminho. Um dos exemplos práticos, eu quero falar agora da Polaroid. Você teve uma Polaroid? Já viu como é que funciona uma Polaroid? Você tirava uma foto e aquela foto saía de dentro da máquina. Pegava aquele papelzinho e ficava até assoprando para que a foto acontecesse, se revelasse na sua mão. O Papai Noel de um ano ficava cor de abóbora no outro ano, não sei se vocês se lembram disso. Pois é,
Fazendo essa reflexão, a Kodak, anos depois, criou a primeira máquina digital. E a primeira máquina digital, ela era do tamanho mais ou menos apropriado, do tamanho da poltrona que você deve estar sentado e assistindo nesse vídeo. Pois é, a Kodak, ela inventou a primeira máquina digital e ela falou assim, poxa, mas a gente não vai conseguir vender esse trambolho, é um negócio muito grande. E tem outra, o nosso negócio não é fotografia, o nosso negócio é vender rolos de filmes. Aí apareceu, e o que aconteceu? Eles colocaram, engavetaram o projeto. Apareceram os caras com o olhinho puxado, assim, colocaram esse trambolho todo que era da poltrona que você está sentado no nosso celular. E o que aconteceu? A Kodak teve que fechar várias plantas, várias fábricas, porque ela não acreditou na reinvenção do próprio produto, do próprio sistema. Que interessante. Olha que legal a gente pensar nisso. O Super-Homem também foi reinventado. Foi criado desse jeito, era sem graça, esquelético, nunca foi numa academia. Aí de repente ele ficou saradão, gostosão. Pois é, tudo é possível de reinventar. A minha forma de produzir, a minha forma de namorar, a minha forma de atender ao cliente, a minha forma de ser. Eu posso reinventar, sempre, sempre reinventando. Então, dentro da minha indústria, pensando em criatividade e inovação, o que será que do processo eu consigo reinventar? Eu consigo fazer diferente do que eu fazia? O que eu posso renovar o que eu já faço? Exemplo, esse homem criou um objeto mais pesado que o ar, já se voava em balões, que levantou, voou e aterrissou. Tão importante quanto esse invento, ele criou o hábito de o homem também usar relógio de pulso. Só mulheres usavam relógio de pulso nessa época. Ele renovou o que se fazia. Já se fazia alguma coisa, ele fez de uma maneira diferente. Eu vou falar agora desse homem chamado Doug Dietz. Esse homem trabalha na GE e ele trabalha na manutenção desses equipamentos de tomografia computadorizada, esses equipamentos de radiologia. Ele foi fazer uma visita a um equipamento desse e ele descobriu que 89% das crianças que se submetiam a esse exame precisavam ser sedadas. E ele voltou para casa transtornado com aquilo. Aquilo incomodou muito esse homem. Poxa vida, muitas crianças que submetem isso, preciso renovar uma forma do que é feito esse exame. Ele pensou e transformou esse equipamento que a gente está vendo nessa coisa maravilhosa. É um exame? Sim, mas para a criança isso passou a ser uma cena, uma viagem, uma brincadeira. Ele treinou as pessoas que ficavam ao lado do equipamento, que operavam o equipamento, para que entrassem no clima, naquela atmosfera de que o exame não seria simplesmente um exame, seria sim uma brincadeira com as crianças. Conclusão, depois disso, a quantidade de crianças que precisou ser sedada para se submeter ao exame passou de 89% para 15%. Olha que diferença que esse homem conseguiu. Só com uma simples ideia, uma renovação do que se fazia. Pois é, o que eu posso então renovar o que se faz dentro da indústria, ou até na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, no seu dia a dia? Dá para renovar uma série de coisas do que se faz. Sabe qual que é o segredo? O segredo é quando a gente põe vontade, quando a gente dá vida no que a gente está fazendo, quando a gente coloca dedicação, sentimentos, visão, quando a gente procura meios. O segredo, acima de tudo, é começar alguma coisa e finalizar. Quantas vezes a gente começa um projeto, começa uma atividade e não finaliza, para por aí. Então, reflete sobre isso nessa reinvenção, renovação do que se faz. Porque, olha, criatividade é um balão, e como a vida da gente. Vou colocar você no balão da sua vida. Olha lá, você está ali no balão da sua vida. Todo balão que se preza tem gás, que faz com que o balão suba. Todo balão que se preza tem o lastro, são aqueles sacos de areia que equilibram o voo. Então olha que legal, eu vou chamar o gás de gás da fantasia. Se o voo da minha vida, o voo da minha criatividade, tiver muito gás da fantasia, ele sobe muito louco, muito doidão para cima. Alguma coisa meio Alice no País das Maravilhas. Por outro lado, o lastro, que eu vou chamar de lastro da realidade, se ele for muito pesado, o meu balão não sobe. Ele fica estacionado no chão sem ele se elevar em nenhum momento. Alguma coisa meio assim, acho que você já se viu numa situação dessa. O segredo, então, entre gás da fantasia e lastro da realidade, é que a gente tem um equilíbrio disso. Eu não posso ficar só na realidade, mas também não posso ficar só no mundo da fantasia. Eu não posso só pensar em fantasia e deixar a realidade também. Vamos falar sobre criatividade através de uma metáfora. E a metáfora que eu peço para que vocês reflitam é essa metáfora de como implantar a criatividade. Como é que eu implanto? Vamos pensar a criatividade como se fosse uma planta. Então eu preciso ter primeiro um potencial criativo. O potencial criativo é o solo preparado para que ele seja implantada a criatividade. Eu vou colocar, não me opor a essa criatividade, semeando essa possibilidade de ser criativo. Só o fato de eu me sentir favorável a algo criativo, eu já estou colaborando.
Aí o que vai acontecer? A planta já começa a nascer, já está nascendo. Toda planta, para nascer forte, para nascer bem, ela precisa de sol. E o que é o sol nessa questão da implantação da criatividade? É a persistência em buscar o novo. O sol é persistente, está querendo buscar o novo. Além do sol, eu preciso de água, regar a planta. Esse fato de regar a planta, eu posso associar com o processo de crescimento, de realização pessoal. É o autoconhecimento. Aí a planta começa a crescer, olha que bonitinha, ela já está crescidinha. E para que ela continue a crescer, eu preciso adubar. Essa adubação significa aquela minha persistência no novo, a persistência, buscar uma iniciativa. E aí nós temos no estágio seguinte uma planta forte, firme, interessante. Isso significa que o comportamento criativo já está incorporado à minha personalidade, já está incorporado ao meu dia a dia. Ela vai começar a dar frutos. Os frutos são os fatos criativos do dia a dia. Eu posso chamar esses frutos, então, lembra do conceito? Criatividade, inovação? Os frutos são os valores, são as inovações. E eu preciso acessar isso. Lógico, eu vou acessar usando as pessoas que estão comigo. Eu posso usar através de sessões de brainstorming, posso usar através de uma metodologia chamada chapéu do pensamento, eu posso usar como trampolim de ideias. É possível isso. Até o momento em que eu tenho a possibilidade de consumir os frutos. Ou seja, ter resultados a partir da inovação que eu propus dentro da ideia, da implantação da criatividade dentro da indústria. É uma metáfora, mas eu tenho certeza que você pode digerir isso de uma outra forma para o seu dia a dia. Tenho certeza. Por quê? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai atingir os mesmos resultados. Quando eu invento, eu faço diferente de adivinhar. Quando eu invento, eu intercedo na construção do futuro. Quando eu adivinho, eu espero cair do céu. Quando eu invento, eu construo o caminho para que as coisas aconteçam. Quando eu adivinho, eu deixo a vida me levar. E deixar a vida nos levar é um problema. Aquela canção é deixa a vida me levar, vida leva eu. Ela tem um sentido completamente diferente. Deixa a vida me levar e a vida vai me levando. Eu não sei onde eu vou chegar, vou acabar me ferrando. É isso, essa é a questão. Quando eu adivinho, eu espero que as coisas aconteçam. Então invente seu futuro em vez de ficar tentando adivinhá-lo, invente seu resultado em vez de ficar tentando adivinhá-lo, porque fazer as mesmas coisas é como apertar plástico bolha, que é uma delícia. Eu adoro apertar plástico bolha. Você pega lá no final da novela das 9, lá você liga a novela das 9 e começa, pô, você compra um eletrônico, em volta do eletrônico vem o quê? Plástico bolha. Aí você tira o eletrônico, o plástico bolha, você já tem uma diversão para dizer, e vai, é uma delícia fazer isso. Só que eu conheço pessoas que passaram a vida inteira simplesmente apertando o plástico bolha. Não funciona. Então, ó, se a gente continuar fazendo o que todo mundo faz, a gente vai ser normal. E sabem o que significa ser normal no mercado competitivo de hoje? Aliás, o mercado está competitivo. O que significa ser normal no mercado competitivo de hoje? Normal, a pessoa normal. Conhece alguém normal? Muita gente normal. Normal hoje em dia é nada. Então o barato é ser anormal. O mercado quer pessoas anormais. As empresas precisam, as indústrias precisam de pessoas com atitudes anormais. Eu viro um anormal muitas vezes quando eu simplifico o que tem que ser feito. Eu viro um anormal muitas vezes quando eu aprimoro as regras. As regras existem, mas será que eu não posso dar um pitaco para que essa regra fique diferente, melhor? Eu posso fazer isso. Eu viro um anormal muitas vezes quando eu questiono as regras. Quem que assistiu esse filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, ele mostrou que o barato não era ter emprego. A regra, na verdade era ter emprego, mas ele mostrou que não. O meu negócio, ele disse durante o filme, é propósito, é significado, é trazer resultados. E esse deve ser o foco de uma pessoa anormal, criativa e inovadora. Legal, gente? Porque tudo começa num sonho. Olha que legal, eu começo sempre num sonho. Pensa na sua vida, nas suas conquistas, nas suas realizações, tudo começa num sonho. Eu sonho com uma casa nova, eu sonho com um carro novo, eu sonho com uma série de coisas. Eu sonho, depois eu passo a desejar. E existe uma diferença sutil entre isso. Quando eu sonho, eu namoro com a ideia. Quando eu desejo, eu vejo aquele filminho daquela ideia se realizando, passando aqui dentro da minha cabeça. Eu tenho um amigo que sonhava com um restaurante. Quando ele passava nesse momento de desejar, ele sentia até o cheiro do alimento, da comida sendo preparada. Só que muitas pessoas sonham, desejam e não realizam. Não realizam porque falta atitude, porque falta força de vontade. O que eu mais ouço nos meus treinamentos é isso. Falta atitude, falta força de vontade, falta determinação, falta dinheiro. Dinheiro eu vou falar para você que é parte disso. Então as pessoas sonham, desejam e nada acontece, porque muitas vezes elas não sabem onde elas vão aterrissar o próprio helicóptero.
Eu costumo usar o exemplo do Michael Phelps. Eu levo o Michael Phelps para o Oceano Pacífico, jogo o Michael Phelps no oceano e falo: Michael Phelps, tenha atitude, tenha coragem, tenha determinação, vai. Ele pula do barco e vai sair nadando. Vai sair nadando para onde? Essa é a questão. Então eu posso sonhar, desejar e nada acontecer se eu não tiver meta, onde eu quero chegar. Quando eu tenho a meta de onde eu quero chegar, eu de fato busco a minha realização. Eu de fato busco. Então, se você quer ter metas, pensa numa coisa: para a vida pessoal, para a vida profissional, para dentro da indústria, será que eu tenho essas metas claramente definidas? Será que isso está compartilhado entre o meu grupo? Se você não tem como definir isso de uma maneira clara, eu vou te dar uma dica. Você se lembra sempre de uma pessoa incrível, maravilhosa, demais. Lembre-se sempre do Jill, de mim, né? Para que as metas aconteçam. Por quê? As letras que compõem a frase do Jill vão compor um roteiro para que as metas aconteçam. Quer ver? Dá uma olhada. O primeiro D, a meta tem que ser detalhada ao extremo. O que significa isso? Escrever a meta ao extremo, sem dúvida nenhuma. Os processos todos, toda a escrita, sem nenhuma dúvida, ao extremo. Detalhou isso? Ok. Olha como o dinheiro é só uma parte. Quanto custa a realização dessa meta? Quanto eu vou investir para que isso aconteça? Legal? Aí eu tenho que pensar o seguinte, faz uma análise interna. Dá para chegar? O meu recurso interno, onde eu posso buscar recursos financeiros e físicos, me permitem atingir essa meta? Tudo isso está válido? Então, ok. Vamos para a parte I. É importante, o meu coração está pulsando por essa meta? Meu coração está buscando, está querendo essa meta de verdade? Isso está válido? Ok, continua. Se tudo está valendo, só falta o primeiro L. A meta vai acontecer lá no dia tal. Mas esse dia é dia, mês e ano. Eu defino um dia, um mês e um ano para que ela aconteça. Isso vai conspirar, o universo vai conspirar para que ela aconteça de fato. E se chegar naquele dia, vamos supor, no dia 15 de maio de 2020, aquela meta foi definida para que acontecesse naquele dia. E não deu, mas tudo está conspirando, está tudo quase chegando. O que eu vou fazer? Vou desistir? Lógico que não. Lógico que não. O Jill tem 2 L's, apaga uma e escreve outra. Apagou uma meta e escreveu a outra meta. É isso. É assim que funciona. Na minha vida pessoal eu mudei de atividade, eu estou aqui fazendo isso porque eu quis, eu defini o do dia da minha vida. Eu mudei de cidade, mudei de carro, mudei de casa, mudei até de esposa. Então eu lhe pergunto, quais serão suas metas para a sua vida, para dentro da indústria, para a sua vida pessoal até? Suas metas para daqui 20 anos, quais serão suas metas daqui 10 anos? Por exemplo, no dia 26 de abril de 2020, daqui mais ou menos 5 anos, vai estar produzindo o quê, em que quantidade, para quem, exportando para onde, o que você vai estar fazendo? Para a sua vida pessoal também. Quais serão suas metas no dia 31 de dezembro, esse dia terrível, na frente ali da ceia de Réveillon? A gente vai lá e começa a fazer uma série de ideias. Esse ano vai acontecer, isso vai acontecer, aquilo. Abre o primeiro champanhe, esquece tudo. Quais serão suas metas no final da semana que vem? Essa meta compõe aquela meta, que compõe aquela, que vai chegando até 20 anos. Esses dias eu estava dando uma palestra no interior do Brasil, uma pessoa me perguntou: você estabeleceu metas para a sua vida para 20 anos? Sim, eu estabeleci para 20 anos. Posso lhe fazer uma pergunta? E se você morrer amanhã? Eu preciso responder alguma coisa para ela. Se eu morrer amanhã, eu morri. Enterra, crema, dá um jeito. O duro é se passar em 20 anos e eu não morrer, e não ter feito nada na mudança, e não ter proposto nenhuma criatividade, nenhuma inovação para a minha vida. Quer ver um dado interessante, uma estatística? Por que eu preciso de metas? Pensa lá num grupo de 100 pessoas, usa lá teu Twitter, teu Facebook, ou tuas redes sociais. Lembre-se de você aos 20 anos. Tudo funcionava aos 20 anos, né? Uma maravilha. E agora projeta esse grupo de 100 pessoas para 65 anos de idade. Olha que interessante. Daquelas 100 pessoas, 10 estarão bem. Uma vai ser rica, 4 viverão bem, 5 terão o suficiente para viver. Falando de vida pessoal. 26 estarão mortas. Fazer o quê? Se ela vir. 64 dependerão de amigos, família, caridade ou Estado. Agora, transfere isso para o meu mercado industrial, para o meu dia a dia na indústria. É mais ou menos a mesma coisa? Daqui a alguns anos, quantas estarão bem, quantas empresas estarão mortas e quantas estarão simplesmente produzindo para a sobrevivência, para subsidiar o dia a dia, a pagar a subsistência deles? Puxa vida! Então pensa nisso. Como é que eu estou hoje, como é que eu vou estar daqui a um tempo? Como é que eu vou estar com a minha empresa? E o que eu estou fazendo para isso? Essa é a maior reflexão desse slide. O que eu estou fazendo para mudar o dia a dia da minha empresa, o dia a dia, a fazer a minha reflexão de criatividade e inovação.
Bom, a ideia aqui é mostrar para que você não se esqueça de fazer a selfie e colocar no Facebook para que a gente compartilhe e eu faça o sorteio do livro. Seguindo, eu posso assumir 2 papéis na minha vida. Eu posso assumir 2 papéis. Eu posso ser melhor eu e posso ser menor eu. Melhor eu. Melhor eu, menor eu. Melhor eu. Eu trouxe alguns exemplos de melhor eu. Eu trouxe o exemplo da Gabrielle Anderson. Gabrielle Anderson, em Los Angeles, 84, se não me engano, a Olimpíada de 84. Ela tinha um objetivo que era chegar. Ela estava no melhor dela e chegou em penúltimo lugar. Em 2004 nós tivemos o Vanderlei, em primeiro lugar na Maratona de Atenas, estava correndo e tal. Entrou um espada irlandês na frente dele. Ele podia ter desistido, ter sentado no chão, ter processado o Comitê Olímpico, mas como ele estava no estado de melhor eu, ele não fez isso. Ele continuou e chegou em terceiro, medalha de bronze. Você se lembra quem venceu essa competição? Ninguém se lembra de quem venceu essa competição. Agora, do Vanderlei a gente não se esqueceu, porque o Vanderlei estava no estado de melhor eu. O melhor eu não puxa tapete, não chuta canela, não sacaneia. Isso é ser melhor eu. Que é diferente do menor eu. Menor eu é, por exemplo, esse cidadão. Cidadão que está lá fumando um cigarro, com a mão no bolso, tênis amarrado e a mulher carregando tudo. O melhor eu chuta canela o tempo todo, puxa tapete, quer levar vantagem. Conhece algum deles? Não me diga, guarda para você. Não, guarda essa questão para você. Muito bem, a gente faz a diferença na organização, na comunidade, na família. Pessoas fazem a diferença, é importante falar isso. A empresa não é concebida, logicamente, para o lucro, sim. A empresa é concebida para a sociedade, mas para atender pessoas dentro e fora, no mercado. Aqui, então, a gente trabalha como se nós fôssemos uma corrente. Cada elo de uma corrente é uma pessoa que trabalha na empresa. Quando um elo se rompe, a corrente deixa de ser única, são 2 correntes. E a melhor corrente que existe é a corrente de seres humanos. Pessoas fazem a diferença. Por favor, jamais se esqueçam disso. A valorização, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. A valorização do corpo das pessoas, do corpo de pessoas que trabalham na empresa, faz a diferença no meu resultado, né? E acima de tudo eu tenho que ser proativo. Lógico, eu tenho que ser proativo. E o que significa uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa ela tem características muito interessantes. A pessoa proativa vai além do que foi contratada. Por exemplo, se eu estou aqui de uma maneira muito honesta, trabalhando, varrendo esse recinto, essa gravação, eu estou aqui, estou vendo que a lâmpada de cima ali está caindo, ela vai cair. Se eu não tenho proatividade, eu vou pensar assim, que caia na cabeça do rapaz que está fazendo a filmagem. Não vou fazer isso. A proatividade, eu vou além disso. Então, o proativo, ele antecipa seus fatos. Ele tem iniciativa, ele supera expectativas iniciais. O proativo, ele é eficaz, ele não é simplesmente eficiente. O eficiente faz. Agora, o eficaz faz da melhor maneira possível. A diferença sutil, agora que faz uma diferença enorme. O eficiente é aquele que está sempre disponível, que é diferente do eficaz que está comprometido. O disponível é aquele que fala assim, precisar de mim é só chamar. Conhece alguém que faz isso? Pois é diferente do comprometido, que já está tentando solucionar. E olha como as coisas se encaixam. Esse de cá é normal, o de lá é anormal. E nós precisamos de pessoas anormais acima de tudo. Agora olha, tem horas na vida da gente que precisa achar uma saída. Como é que eu saio dessa situação? Aqui eu vejo aqui um quadrado e as suas diagonais. Se o meu lado engenheiro vai falar isso. Um quadrado e suas diagonais. Mas eu tenho que enxergar. O meu lado normal vê isso. Agora, o meu lado anormal, ele tem que enxergar coisas diferentes. E você, na indústria, precisa enxergar saídas, muitas vezes. Você olha e fala, como é que é isso? Vai além. O seu lado anormal tem que aflorar. O seu lado anormal vai aflorar da seguinte forma. O que será que eu posso ver nisso? Eu posso ver, talvez... Pronto, um telhado de uma casa. Ótimo. Já começou a normalidade a aflorar. Eu posso ver uma pirâmide vista de cima. Posso ver uma gravata borboleta, uma ampulheta caindo areia ali. Posso ver. Eu posso ver também um túnel, um corredor, a gente entrando nele. Consegue enxergar? O teto, o piso e as paredes, a gente entrando. Porque tem situações na vida que eu tenho que achar uma saída, eu tenho que me virar e achar um jeito de sair dela. A gente tem que se virar e sair de uma situação dessa. Se vira e dá um jeito nisso, ok? Não vale pensar no que você pensou aí, não vale pensar nisso. Muito bem, que bicho é esse? Esse bicho é uma lagosta. E como é que a lagosta cresce se ela está dentro de a estrutura óssea dela está para fora? Ela fica numa carapaça e ela cresce. Ela fica na carapaça até o momento que ela começa a se soltar. Ela deixa a carapaça, ela abandona a carapaça até que uma nova carapaça se forme. E ela fica exposta ao predador, ela corre risco para que isso aconteça.
Quantas vezes a gente está preso à nossa carapaça no nosso dia a dia, nas nossas ideias de continuar fazendo as mesmas coisas? Liberte-se da sua carapaça acima de tudo e permita-se. Porque quando eu me permito, normalmente nos meus treinamentos, nesse momento da permissão, treinamentos de criatividade e inovação, a gente faz um treinamento musical, que eu não vou reproduzir aqui, mas é um momento que a música aflora, a música permite, faz com que a gente se permita mesmo. E aí as pessoas acabam entrando no momento de sonhar acordado. Quando a gente dança, vai em algum lugar, dá uma sensação de que se você está livre, solto, você está em devaneio, sonhando acordado. E esse é um momento extremamente criativo. Não estou sugerindo que você esteja leve e solto dentro da indústria, mas permita-se a momentos de desfoque daquela questão do resultado, onde a criatividade vai aflorar. Esse momento de devaneio e sonhar acordado, talvez num workshop, talvez num momento antes do expediente, um momento no final do expediente, num final de semana, num lugar diferente, eu estou provocando esse sonhar acordado. Esse momento é o que eu chamo de Hellmann's Airlines, é quando a gente viaja na maionese. Hellmann's Airlines é viajar completamente na maionese. E existem momentos do nosso dia a dia que a gente se permite a isso. Então use esses momentos para que isso aflore novas ideias, novas inovações. Por exemplo, para os homens, fazer a barba. Eu sou um cara que eu estou o tempo todo fazendo a barba, eu já estou pensando em artigos que eu vou escrever, em novos textos, em novos slides, em novas abordagens e tal. O banho, a gente pode tomar no banho. Eu tenho um amigo que tem um quadro no box da casa dele, que ele tem ideias do banho, ele escreve nesse quadro, dentro do box, porque ali afloram as ideias, é aquele momento de desprendimento total. Tomando um vinho, numa lareira, numa fogueira, dirigindo. Quantas pessoas se desprendem dirigindo? Eu sou um cara também, eu dirijo muito por São Paulo, pelo interior do estado, eu estou atento ao que está acontecendo, mas eu estou com a cabeça em Hellmann's Airlines, criando situações de saídas para a minha vida. Este homem, Einstein, ele pensou a relatividade balançando-se numa rede, estava balançando para lá e para cá, de repente ele falou, uau, nossa, se eu juntar isso, eu tenho a criatividade, eu tenho a relatividade. Pois é, a criatividade, que coisa, que ato falho positivo aqui. É o momento onde cai a ficha, onde é o momento do é isso, onde acontecem as coisas. Já aconteceu de você estar chegando em casa, tirando a chave do bolso, abrindo a porta e você, puxa, era tão simples de resolver. Isso acontece comigo direto, dá vontade de voltar e resolver. É aquele momento em que há o desprendimento e que a resposta acontece. É o momento do, é isso. Pois é, acho que mexeram mesmo nos meus slides, mas essa é uma provocação para que você não durma durante essa apresentação, para que, principalmente você do público feminino, mas eu preciso fazer uma homenagem aos homens que estão me assistindo. É um congresso de marketing industrial, então, por favor, homens, presente para vocês, eu trouxe aqui, acho que vocês vão gostar dessa foto. Pois é, ela deveria se mexer, não está se mexendo, mas eu mostro essa. Essa aqui ficou bacana, vamos tirar, vamos focar no nosso resultado. Gente, eu devo despertar a criatividade e a inovação sempre. E eu desperto através da minha anormalidade. Sempre, eu sendo anormal, eu estou me mostrando uma pessoa criativa e inovadora. E aí tá, nessa foto existe uma pessoa anormal. Lógico que não estamos falando de segurança no trabalho, mas o anormal sempre é uma pessoa que pensa fora da caixa. Não é o que se fala sempre por aí. Agora, todos nós nascemos com características criativas. Eu, você que está me assistindo, todos nós nascemos com características criativas. Sempre características. Toda criança tem criatividade, a flor da pele. Quer ver uma coisa? Toda criança, ela é curiosa. Os nossos filhos são curiosos, nós fomos curiosos. Muitas vezes a gente cria bloqueios a isso. Toda criança, ela é ousada, por favor, né? Não deixem as crianças verem isso, mas toda criança é ousada. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela tem a ousadia. E muitas vezes a gente perde isso. Toda criança tem senso de humor apuradíssimo, está sempre sorrindo. Se não estiver bem, vai lá pegar um termômetro, porque, olha, se ela não estiver sorrindo, deve estar com alguma febrinha. Toda criança é flexível. Vamos brincar disso? Vamos fazer um castelinho no mar? Vamos entrar no mar? Vamos tomar banho? Não. Criança é flexível, se bem conduzida. Toda criança é original. Esses dias eu cheguei na minha casa, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 10 anos, já faz alguns anos, e a de 8 anos, tinha uns 5, 4 anos, tinha feito um desenho. O céu, as montanhas, uma casinha, e o céu ela pintou de vermelho. Aí meu lado engenheiro falou, filha, o céu é azul, não é vermelho. Eu falei, pai, mas o meu é vermelho. Ok, não vou contestar. Um dia no começo do outono, aquela faixa alaranjada no horizonte,
ela puxou minha camisa e falou: pai, não te falei que tinha céu vermelho? Pois é, criança é original. Criança, acima de tudo, é tolerante. Já viu uma criança não brincar com a outra porque não é da mesma religião ou não é da mesma classe social? Nada, a criança vai lá e brinca com a outra. A criança tem autoestima elevadíssima, está sempre brincando de super-herói, está sempre brincando de fada, está sempre brincando de uma série de coisas. Toda criança tem iniciativa empreendedora. Criança, já viu criança brincando de escolinha, brincando de banco, etc. Eu cheguei em casa outro dia, tinha uma loja de DVDs na sala de estar da minha casa. Uma loja de DVDs, os DVDs no chão, os DVDs em cima do sofá, em cima do rack. Falei: filha, para mais velha, o que é isso? Eu falei: minha loja. Puxa, que legal. Eu vi um DVD do Paul McCartney, triplo, no chão. Falei: filha, isso aqui eu preciso comprar. Quanto é? Ela falou: R$1. R$1. Puxa, é aquela simplicidade, aquela coisa da criança. Filha, tudo bem, enfiei a mão no bolso, tirei R$1 imaginário. Falei: pai, se liga, eu quero um moedão grandão, aquele grandão. Pois é empreendedorismo, que muitas vezes a gente perde quando a gente cresce. Toda criança é desapegada, toda criança é entusiasmada, toda criança é sensível. E o que a gente faz muitas vezes é criar obstáculos à inovação e criatividade. Como eu já disse no começo da palestra, a gente se acomoda. A gente se acomoda e não cria nem inova. Outras coisas, a gente cria normas que nos paralisam, já falei disso. A gente se justifica pela falta de tempo, pelo fato de sempre ter sido feito dessa forma e até pelo acho que não vai dar. Doenças se manifestam nessas horas que inibem a nossa criatividade e inovação. Doenças como umbiguite, tem pessoas que não criam nem inovam porque elas têm umbiguite, elas só olham para o próprio umbigo. Outras pessoas não criam nem inovam porque têm timidezitose, isso é fato. A pessoa de tão tímida, ela não se expõe para criar, ela tem ideias, mas ela não se expõe para isso. Outros têm desanimite, que é uma das piores, isso mata. A pessoa desanimada por natureza, não vai criar nem inovar nunca. Outros têm aventurofobia, não vou fazer isso porque vai me expor uma aventura, não vou fazer isso. Outros têm objetivite, isso é um problema sério para criar e inovar. Eu preciso deixar minha mente vaguear. Quando a mente vagueia, os objetivos acontecem. Mas a pior de todas é essa aqui. Tem pessoas que têm arroganciosa. E essa inibe mesmo a criatividade e a inovação. Eu trouxe ainda também algumas coisas que eu posso fazer para incrementar a inovação e a criatividade na indústria. Eu trouxe aqui, por exemplo, a primeira ideia é o foco no detalhe. Muitas vezes o detalhe vai me dar uma diferenciação de mercado do que eu produzo, do produto que eu industrializo, do serviço que eu estou prestando. O detalhe é que vai me dar a diferenciação, vai me dar esse momento de criatividade. Trouxe aqui, eu já citei isso, é importante ser a reflexão de que máquinas são diferentes de pessoas, né? As máquinas, se nós dependêssemos só de equipamentos, de softwares, de máquinas, nós não teríamos seres humanos dentro da indústria, não teríamos seres humanos atendendo esse mercado com pessoas. Então, é importante a gente investir em software e máquinas? Lógico que sim, mas a gente tem que pensar, quem vai dar ideias são os seres humanos, são as pessoas que vão dar essas ideias para a gente. Então, pensando em pessoas, grupo é diferente de equipe. Eu posso ter um grupo de pessoas junto e cada um apontando para o lado, cada um querendo fazer uma coisa. O grupo é uma delícia para viajar, para passear, para tomar cerveja. Agora a equipe anda junto em busca do mesmo objetivo. Isso eu acho que o gestor, de qualquer que seja o segmento, deve fazer com muita precisão. Então, falando de pessoas, será que eu estou proporcionando um ambiente onde tem um ringue ou onde tem um time, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas se dão bem, onde tudo acontece? É interessante isso, né? Será que eu estou escutando as pessoas do chão da fábrica para que elas tragam ideias? A pessoa que está no dia a dia confeccionando o produto, que ela está no dia a dia ali executando aquela tarefa, ela se dedica às vezes mais de 8 horas à realização daquilo. Ela tenho certeza que ela tem processos que ela pode melhorar na industrialização, na comercialização. Essa pessoa precisa ser ouvida. Então, será que eu estou proporcionando, através de caixas de sugestões, através de reuniões com essas pessoas, de café da manhã com essas pessoas, eu proporciono um café da manhã, uma caixa de sugestões, um momento de reunião, uma sala do pensar juntos, um momento de estar junto, aquelas pessoas darem ideias para as melhorias, né? Será que eu estou me colocando na pele daquela pessoa, do que ela executa? Será que se eu me colocar na pele, até muitas vezes algumas indústrias colocam as pessoas, trocam as pessoas de posição e as pessoas vão lá experimentar um dia, uma semana naquela função, quais são os desafios daquela, e as ideias começam a aflorar, são ideias que eu estou te dando para usar no seu dia a dia.
talvez não precisasse falar disso, de ser cortês, de sorrir para as pessoas. Aliás, tem uma frase muito interessante, que a gente gasta, para sorrir, a gente gasta menos musculatura do que para franzir a testa. Então sorria, nem que seja por economia, né? Mas sorria para as pessoas. A gente tem que ser cortês com todo mundo dentro do ambiente de trabalho. E acima de tudo, celebrar pequenos resultados. Eu trouxe ali uma foto do nosso time de vôlei, e engraçado como eles celebram, isso qualquer jogo de vôlei, eles celebram os pequenos resultados. Nós precisamos de 25 pontos para ganhar um set e 3 sets para ganhar uma partida. E aquele pequeno resultado, aquele pontinho é celebrado ao extremo, as pessoas batem a mão uns dos outros. Eles estão celebrando a vitória, a pequena vitória cuja somatória vai dar uma vitória consistente. Falei de celebração, e é importante falar do poder da validação, de validarmos pessoas. As pessoas precisam ser validadas por feitos que elas conquistaram. Então, e pessoas são diferentes umas das outras. Então, muitas pessoas são validadas através de uma batidinha no ombro, outros são validados através de uma cartinha, outros são validados através de outras coisas. Então, a importância da gente validar isso. É importante também saber respeitar as diferenças. Pessoas são diferentes umas das outras. E às vezes a pessoa diferente traz uma ideia. Então, imagina uma pessoa, o patinho feio tem ideias diferentes também. Não pode ter um grupo homogêneo na indústria, não pode ter um grupo homogêneo em qualquer empresa que tenha. Já imagina uma pessoa sem graça, obesa num palco. Tem graça? Tem, Tim Maia, absoluta graça. Então eu peço para vocês o seguinte: sejam especiais, sejam qualquer coisa, menos medíocres. Não dá mais para pensar pequeno. O Papai do Céu já nos permitiu a vida, e olha como a vida vale a pena. A vida é fantástica, vale a pena demais. Então, não dá para pensar pequeno, não dá para pensar em que não dá para fazer, em que não dá para realizar. Vale a pena sim. Vale a pena, porque valeu demais a pena estar com vocês hoje aqui. Valeu demais mesmo, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Valeu, foi demais estar com vocês. Eu espero que vocês apreciem também as outras palestras, que tenha servido para que plantem uma semente, para que criem e inovem coisas diferentes no dia a dia de vocês. E não se esqueça de postar aquela foto, aquele comentário no meu Facebook, Gil Casella, Palestra Motivacional. Obrigado mais uma vez e um abraço, até mais.